Uma lagartixa, de Fernando Sabino, voz Iba Mendes. Ao acender a luz, dei com ela no teto do quarto. Eu morava sozinho e chegava em casa geralmente às 2, 3 da manhã para enfrentar a solidão que, por mais amarga que fosse, não queria dividi-la na cama com uma lagartixa. E era exatamente o que acabaria acontecendo. Pouco importa esteja estabelecido que tal jamais acontece. Consta que elas têm nas patas uma espécie de ventosa que as impede de cair, mesmo quando ficam assim, de cabeça para baixo. Pois para mim, o bichinho podia muito bem acabar despregando do teto e caindo em cima da cama. No momento, ela se achava justamente na parte do teto perpendicular ao travesseiro. Ora, devido a uma rinite alérgica que me persegue há anos, volta e meia estou de nariz entupido, o que em geral me força a dormir de boca aberta. Eu sentia minha pele se arrepiar só de imaginar uma situação na qual, por uma dessas absurdas coincidências, que só acontece nas comédias do gordo e o magro, ela caísse diretamente na minha boca. Meu primeiro impulso foi de dar meia volta, apagar a luz, sair de casa e dormir no hotel. Logo me ocorreu que teria de fazer das tripas coração e enfrentá-la de qualquer maneira, pois se fugisse, não saberia jamais se ela acabara indo embora ou passar a viver definitivamente no meu quarto para me fazer companhia. A verdade é que se eu saísse, seja homem, não poderia voltar ali nunca mais. Ela permanecia imóvel e tive a impressão de que também tomara consciência da minha presença. Cheguei a achar mesmo que me olhava lá de cima com o rabo dos olhos, se é que se pode usar esta expressão em relação ao olhar de uma lagartixa. Foi quando, por partes do demônio, a luz se apagou. Uma das fatalidades que me perseguem é a peculiaridade que tem as lâmpadas e aparelhos elétricos em geral, de proceder segundo misteriosos desígnios, ligando e desligando por si mesmos, sem nenhuma interferência de minha parte. Alguns nem sempre obedecem ao comando dos comutadores, senão o de um tapa ou um simples sacolejo adequadamente aplicados. Assim era a luz do meu quarto, que se acendia e se apagava por conta própria. Muitas vezes eu dormia de luz apagada e acordava com ela acesa, ou vice-versa, o que me dava a inquietante impressão de ter alguém vivendo comigo naquele quarto. Mas não uma lagartixa. Tornei a acender a luz, que desta vez obedeceu ao comutador, e verifiquei apreensivo que a bichinha havia desaparecido, o que, em vez de resolver o problema, complicava-o ainda mais. Onde haveria se metido? Não tivera tempo de sair pela janela, como seria ideal que acontecesse, muito menos pela porta, cujo desvão eu ocupava. De preferência, talvez tivesse descido pela parede, ocultando-se atrás da gravura de Calazans ou do desenho de Bruno Giorgi, quem sabe atrás do armário do outro lado. De súbito senti meu corpo gelar. Ali estava ela, a pouco mais de meio metro da minha cabeça e a menos de um palmo do comutador de luz que minha mão havia tocado segundos antes. Tivesse eu no escuro roçado com a ponta dos dedos naquela matéria úmida e fria, mas latejante de vida, certamente daria um berro capaz de acordar o quarteirão inteiro. Desta vez ela me olhava, um olhar a um tempo amigo e cauteloso, cabecinha levantada, com o ar encabulado de alguém apanhado em flagrante. Certamente fora surpreendida quando pretendia valer-se da escuridão para deslizar a parede abaixo, ganhar o chão e se esconder em algum lugar, meu Deus, até mesmo na minha cama. E ali ficamos os dois, a nos olharmos como que fascinados um com o outro, sem fazer o menor movimento. Numa espécie de alucinação nascida da repugnância, por um instante a vi sob uma perspectiva deformada, que a colocava não ali no meu nariz, mas à distância, e era enorme como um réptil antediluviano. Logo a realidade se refez e me enchi de coragem, respirando fundo. Era agora ou nunca. Tivesse eu ao alcance da mão algum objeto contundente, um pedaço de pau, uma vassoura, e acabaria com ela num só golpe. Mas se fosse buscar uma vassoura na cozinha, ao voltar ela já estaria em lugar incerto e não sabido. Então me ocorreu descalçar o sapato
e o fiz sorrateiramente para que ela não percebesse, embora não tirasse os olhos de mim. Empunhei-o fortemente e desferi com um salto uma violenta pancada na parede. Apenas na parede, porque ela, num prodígio de agilidade, havia escapado ao golpe mortal, deixando-se cair ao chão e fugindo para debaixo da cama. O instinto de luta se acendeu em mim. O corpo tenso, os dentes cerrados, eu me transformara num animal feroz, pronto a estabelecer o seu predomínio, impor a lei do mais forte, como numa disputa pela sobrevivência entre as duas espécies, ou ela ou eu. A expectativa do combate de vida ou morte, prestes a ser travado, me levava ao auge da excitação, transformando-me num monstro de bravura. Eu matava, eu esmigalhava, eu reduzia a nada aquela miserável intrusa. Tomei cuidadosamente a lâmpada de cabeceira e coloquei-a no chão. Depois me abaixei para olhar debaixo da cama. Quando acendi a lâmpada, ela foi apanhada em cheio no foco de luz, encolhida junto ao rodapé, imóvel, os olhinhos brilhando à espera. Ergui-me de supetão, puxei com força a cama para o meio do quarto. De um salto estava do outro lado, onde ela se refugiara. É agora. Saí desferindo com o sapato furiosos golpes contra o chão, e ela se deslocava desesperadamente de um lado para outro, requebrando-se numa dança frenética. O desesperado agora era eu, dando sapatadas a esmo sem conseguir alcançá-la. Houve um momento em que ela, desatinada, agitando o rabo, acabou vindo em minha direção, embaraçou-se no meu pé descalço, como se pretendesse subir pela perna acima. Minha aflição chegou ao máximo e eu simplesmente a esmigalhei com o calcanhar. Depois foi a náusea ao remover a meia empapada naquela massa viscosa e repelente, e então eu vi a cauda separada do corpo sair se mexendo pelo chão do quarto, fremente de vida, e tive a sensação, pungente como um remorso, de ter cometido um crime. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com.